Salve, pessoal! Meu nome é Judenir, sou professor de História aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu quero falar um pouquinho com vocês com relação ao chamado Dia da Consciência Negra, tá? A primeira coisa que a gente vai conversar é que muitas das coisas que eu vou falar não são novidades para muitas das pessoas. Alguns de vocês já vivenciaram situações, já tiveram, inseridos em alguns contextos que vocês conhecem muita coisa que eu vou falar do dia a dia. Outros de vocês, eu gostaria muito de fazer um convite para você tentar reavaliar alguns pontos de vista que você tem com relação a essa questão de raça e cor da pele no Brasil, ok? Então, eu não quero entregar conclusões, mas eu quero muito mais é deixar questionamento, porque eu acho que o questionamento permite que a gente aprenda. Perguntar permite que a gente avance, que a gente se transforme de uma forma ou de outra. A primeira coisa que eu preciso ressaltar com você é a existência das datas comemorativas. Temos algumas datas no nosso calendário, que algumas são feriados, outras não são, mas que basicamente são datas para relembrar a gente alguns temas, algumas questões. Tem o Dia das Mães, a gente homenageia, né, aquelas que exercem o papel de mães em nossas vidas. Tem o Dia dos Pais, a gente homenageia as pessoas que exercem o papel de pais em nossas vidas. Tem o Dia das Crianças, né, em que, quando na infância, né, eu adorava o Dia das Crianças, embora nem sempre ganhasse presente, mas gostava pra caramba. Mas existem outras datas que são datas que não são de comemoração. São datas de luta, na verdade, para ressaltar para a gente que algumas lutas não se encerraram, que algumas situações estão erradas e precisam ser corrigidas. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, dia 9 de março. É um dia que existe para lembrar para as sociedades humanas, porque ele é internacional, que as mulheres não têm direitos iguais em boa parte dos países do mundo. As mulheres não têm uma igualdade perante os homens em muitos lugares do mundo. E que a luta das mulheres é uma luta que ainda existe e é constante. É muito recente no Brasil, se você parar para pensar, as leis que tentam de alguma forma punir homens, companheiros, né, de algumas mulheres que vão exercer violência física, violência simbólica, a chamada Lei Maria da Penha que a gente tem no Brasil. Ela tem 20 anos. Então, olha que coisa maluca, você imaginar que é muito recente em países como o Brasil e várias nações do mundo a ideia de que as mulheres são iguais aos homens e que elas devem ter direitos iguais aos seus parceiros, aos outros homens da sociedade. Então, quando a gente fala Dia da Consciência Negra, também é muito recente. É recente você imaginar que só agora a gente começou a ter uma valorização mais efetiva das heranças africanas, indígenas que nós temos no Brasil. Vamos viajar nessa ideia? Dá uma viajada comigo, olha só. Eu sou professor de História. E é muito tradicional na história que as pessoas digam que o Brasil se formou pela fusão, pela mistura de portugueses, a mistura com povos indígenas e a população negra, africana. Eu mesmo tenho um bisavô português e uma bisavó indígena em ramos diferentes da minha família, e a maior parte da minha família, por questões óbvias, uma família negra, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: por que a gente só fala dos europeus? Por que a gente só fala da herança europeia? Por que a gente estuda na aula de história praticamente só a história da Europa? Você entrou lá no seu sexto ano, você vai até o seu ensino médio praticamente só estudando a história europeia. Por que a gente só sabe os nossos sobrenomes de origem europeia? Por que a gente não sabe os nossos nomes de famílias de origem indígena? Por que a gente não sabe os nomes, por exemplo, de nossas famílias de origem africana? Por que a gente fala uma língua de origem europeia? A língua portuguesa. Tem uma outra palavra inserida aqui que é de origem indígena ou africana, mas por quê? Por que a gente não sabe nada ou quase nada do nosso passado indígena e afro-americano? Por que a gente não sabe nada sobre as culturas indígenas brasileiras originais? A grande maioria de nós não sabe nada. Não adianta fazer essa cara para mim, tá legal? E vamos ser sinceros, né, a gente não sabe praticamente nada sobre o continente africano ou os povos africanos que vieram para o Brasil, né, na situação de escravizados. Pensa sobre isso, tá legal? Poxa, é muito recente essa valorização dessas heranças no Brasil. Eu vou enfocar fundamentalmente a herança de base africana nessa conversa de hoje, mas pensa aqui comigo. A gente começou a ter algumas leis em que o governo brasileiro, em função de movimentos sociais, começou a se organizar em relação a isso. No ano de 2003, faz 20 anos, a gente teve uma lei chamada Lei 10.639. O que ela instituiu? Você tem que ensinar cultura e história, né, africana e afro-brasileira na escola brasileira. Essa lei foi instalada há 20 anos e ela dificilmente funciona plenamente igual a gente tem, por exemplo, a história europeia, a história dos Estados Unidos em nossas aulas, muitas vezes. Junta isso ainda com a lei lá de 2011 que instituiu o Dia da Consciência Negra. Sim, gente, pensa nisso.
A gente tem um histórico só de cultura europeia, história europeia, tudo europeu, tradição europeia, mas é de 2011, tá legal? Você quer o quê? 12 anos, né? Poxa, de 2011 que a gente teve a ideia da criação do Dia da Consciência Negra, um dia para valorizar efetivamente a nossa herança africana das mais diversas formas. A data que foi escolhida foi a data de morte do líder quilombola Zumbi, que morreu lá no século XVII, em função aí da destruição do maior quilombo da nossa história, que foi o chamado Quilombo dos Palmares. Ok? Peraí, calma, calma. Para a gente entender as questões ligadas a esse dia, vamos fazer da seguinte forma. Me deixa ser um pouquinho professor de história nesse momento? A gente vive num país que teve 350 anos, mais ou menos, de escravidão. O que significou que ser negro no Brasil era ser objeto. Objeto a ser comprado e ser vendido. Ser negro no Brasil, descendente de africano, significava ser um bicho e tratado como um bicho, da pior forma possível. Não era ser gente. Durante 350 anos, era ser quem carrega, quem limpa, quem bate e quem apanha, tá legal? Ser negro no Brasil significava ser aquele que suas crenças, suas religiões eram perseguidas porque eram associadas a demônios, a Satanás e outras ideias pejorativas, negativas. Era ter a cor negra associada a não ter alma, tá legal? Que era um dos argumentos religiosos que era utilizado. Era ter cor negra associada àquele que é inferior, àquele que era maldoso, aquele que era visto como sendo o pior. Foram 350 anos de construção disso no Brasil. Pô, gente, me ajuda. Um período tão longo da nossa história deixou heranças absurdas na nossa cultura. Deixou heranças gigantescas na nossa sociedade, deixou hábitos, costumes, deixou ideias muito poderosas, tá legal? E infelizmente muito perversas. Inclusive, até nós mesmos, negros, descendentes de africanos, parte de nós introjetou essa ideia. E introjetou essas ideias de inferioridade, essas ideias negativas. Não sei vocês, mas na minha família, eu encontro pessoas bem mais idosas, bem mais velhas, que têm uma visão, negras, muitas delas, que têm visões muito negativas com relação a ser negro e consigo mesmos, né? 350 anos de escravidão, gente. 135 anos sem escravidão. É óbvio que o que deixou as heranças mais poderosas foi o período da escravidão. A gente não pode se iludir em relação a isso. Outra coisa que a gente tem que pensar é que quando acabou a escravidão no Brasil, então com o fim da escravização das pessoas negras, o Brasil não pensou em integração social. Essencialmente, o nosso governo, o nosso país, ele manteve hábitos, manteve proibições, tudo que era ligado à tradição cultural de origem africana foi perseguido ou proibido. Assim foi a capoeira, que foi proibida até a década de 1930, proibida, considerada uma prática ilegal, criminosa. Assim foi o samba, que também foi perseguido como uma arte marginalizada até a década de 30. Assim foi com as religiões de matriz africana, que na nossa região sudeste, fundamentalmente é chamado Umbanda e o Candomblé, que eram proibidas e perseguidas, sendo os terreiros invadidos pela polícia e sendo até os objetos sagrados dessas religiões tirados à força das pessoas. Imagina que a gente criou no Brasil uma associação tão negativa com a questão de ser negro, que tudo que era ligado à cor da pele negra ou herança africana começou a ser dissimulado, no sentido de que as pessoas queriam separar. Então a gente criou termos como, por exemplo, moreno, né, para dizer que eu não sou de origem africana, mas que eu tenho uma mistura branca ali associada. A gente criou termos como mulato, tá? Mulato não tem origem com mula, não, tá? Essencialmente a palavra mulato vem do português, lá da língua portuguesa mais antiga, tem a ver com a palavra mouro, que era um termo que eles usavam para falar de pessoas do norte da África. Mas enfim, a gente jogou a população negra para os bairros, na sua maioria, em bairros pobres. A gente colocou a população negra, após o fim da escravidão, realizando os mesmos trabalhos braçais. A gente colocou escolas para a população negra em que, infelizmente, a educação não era das melhores. E o Brasil fez isso e ainda faz, infelizmente. E aí eu preciso que você entenda uma fala fundamental. Quem criou a divisão baseada em cor da pele sobre pessoas brancas, pessoas negras no Brasil, não foi a população negra. Quem criou o racismo no Brasil não foi a população negra. Mas somos nós que temos que lutar contra o racismo. Somos nós que temos que lutar contra a segregação, porque se a gente não fizer, ninguém faz por nós. Somos nós que temos que apontar para a sociedade as divisões que a gente criou. O elevador social, tá legal? Você sabe disso, né?
vários prédios, né? Aqui no Brasil, em Juiz de Fora, se destacam nesse sentido, né? Falo de Juiz de Fora porque é a minha cidade, tá, pessoas? Quem quiser estar ao nosso lado nessa luta contra o racismo e segregação, é muito bem-vindo. Mas a gente não pode esquecer que nessa luta nós somos os protagonistas, tá? E ao lutar, a nossa luta deve ser para construir uma sociedade diferente dessa. Uma sociedade em que a gente possa integrar as pessoas, em que a gente possa ser respeitado em pé de igualdade, de fato. Você que é jovem, você que é novo, você que é nova, você não pode esquecer que muita gente lutou antes de você. Muita gente lutou antes de você para que você tenha o espaço que você tem hoje. Esse espaço que permite que você seja você mesmo. Esse espaço que permite que você goste de você, que você ame o seu cabelo, que infelizmente eu não tenho, mas, né, que você ame o seu cabelo, que você ame a sua cor da pele, que você se perceba de uma forma positiva e completa, como pessoa negra, como pessoa afrodescendente, como pessoa preta. Diversos movimentos sociais aconteceram durante esses 134 anos. Um deles é o movimento negro unificado, que tem uma importância fundamental na construção de uma identidade negra positiva no Brasil, no combate ao racismo e até mesmo na transformação do racismo em crime inafiançável, que aconteceu na parte da Constituição de 88, no final dos anos 80. Eu preciso que você entenda, até mesmo o termo que a gente usa aqui no Brasil, a palavra negro, no sentido positivo, tá legal? Além da palavra preto, se entender que isso é uma construção que aconteceu no Brasil. Outros lugares do mundo não aceitam o uso da palavra negro, ela é vista como negativa. Aqui não. Aqui a ideia de que é positivo eu identificar-me com a cor negra, com a raça negra, sendo que é algo que é uma construção nossa, puramente brasileira. Olha, vamos concluir, tá? Já falei demais, já enchi muitos seus ouvidos, desculpa se eu estou sendo chato, mas vamos pensar em algumas coisas. A gente tem acesso hoje a muito material de qualidade por meio das redes sociais, da internet, né? Mas também temos acesso a muita coisa ruim. A gente tem influenciadores e influenciadoras que falam, por exemplo, de beleza e autoestima para as pessoas pretas negras. A gente tem ativistas que falam para a gente da nossa luta contra o racismo, que ela não pode parar. A gente tem historiadores e cientistas sociais que vão mostrar nossas heranças esquecidas e como é que África e negros fora da África foram fundamentais para descobertas, invenções, construções. A gente tem propagandas e produtos que são voltados para a nossa pele preta, que são voltados para os nossos cabelos, que são voltados até vestuário próprio, né, que vai buscar as raízes culturais nossas africanas, né? Mas a gente ainda tem um caminho longo na construção de pontes, na luta, né, contra a violência que ainda afeta no Brasil, principalmente a população negra, a pobreza, que é uma chaga profundamente associada à nossa negritude, a nossa luta por oportunidades de emprego, oportunidades de estudo, de crescimento pessoal, que precisam ser conquistadas, infelizmente, eu tenho consciência disso por experiência própria, com o dobro da dificuldade, com o dobro do suor e com um custo muito grande da saúde mental das pessoas negras. A gente tem que entender que por isso nós temos um Dia da Consciência Negra. Ele é recente, eu insisto, mas a gente entender que nós somos educados numa sociedade que ela foi construída para montada toda em cima de uma visão racista sobre nós mesmos, na ideia de que somos inferiores e que merecemos ser inferiores. E aí um Dia da Consciência Negra, como sendo não só um dia, mas uma expressão que deve falar a cada um de nós que somos pretos, que somos negros, no sentido de que nós temos que aprender e desenvolver em nós mesmos uma identidade negra positiva. Entender o nosso passado, entender o passado dos nossos povos, os que vieram para o Brasil, os que não estão no Brasil, mas a gente entender que a gente tem que buscar uma identidade positiva e buscar construir um futuro de uma igualdade racial fundamental para a gente. A fala foi breve, vocês me desculpem, não trouxe conclusões, eu disse isso para você, mas meu objetivo principal era trazer, né, um pouquinho do que a gente consegue aí aprender com o nosso estudo. Grande abraço, sucesso para vocês, felicidades.